Olá, lindezas, tudo bom com vocês? Esta é uma leitura atemporal para os seus próximos 30 dias. A partir de agora, que você está me assistindo, contando 30 dias para frente. Essa é uma leitura bem completa, no qual eu vou usar tarô, vou usar oráculo dos anjos para aconselhamento geral e oráculo dos anjos para o amor, tá bom? Serão 3 opções. As opções vão começar a aparecer aí para você. Esse é o momento de você fazer uma respiração, de você buscar tranquilidade, se conectar com o vídeo. Você pode também pegar papel e caneta e ir aí marcando os pontos mais importantes, os pontos altos desses próximos 30 dias e os pontos também de alerta, de aconselhamento. As opções, a minutagem das opções estarão tanto na descrição do vídeo quanto fixado nos comentários. Vem comigo porque as cartas estão na mesa. Sejam bem-vindos vocês que escolheram aí a opção de número 1. Vamos saber aí as tendências, os conselhos, os desafios, tudo que vai rolar em todos os setores da sua vida a partir de agora, para os próximos 30 dias. Deixa seu like para mim, ele é muito importante. Vocês não têm noção do quanto me ajuda, deixando um comentário, um coraçãozinho, colocando as suas impressões, sugestões. Vai me ajudar muito. E se você é novo, nova por aqui, dá uma maratonada no canal primeiro. Vê se você gosta da minha linguagem, da minha forma de interpretar as cartas. E se você gostar, sim, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ativa o sininho em todas, para que todas as vezes que eu trouxer esse tipo de conteúdo, você seja notificado, notificada. Bom, nesses próximos 30 dias você estará bastante focado a questões de trabalho, dinheiro, estudos. Muitos de vocês irão se dedicar a aprimorar um conhecimento. Então, esses próximos 30 dias, há possibilidade de muitos de vocês estarem buscando cursos voltados para estudos, para aprimorar uma área que vocês já atuam ou algo que vocês queiram se aprofundar mais, tá? Então, as questões financeiras, as questões profissionais estarão aí dentro do foco de vocês, tá? Aqui também eu vejo muitos de vocês começando a dar uma importância também e lidando com questões de saúde. Bianca, eu vou ter algum problema de saúde? Não, mas eu vejo que muitos de vocês vão estar focados em de repente passar por consultas, fazer um check-up, fazer exames, iniciar uma dieta, começar a fazer exercícios físicos. Eu vejo vocês muito focados nisso. As pessoas vão te ver dessa forma, como alguém focado, alguém que sabe o que quer, determinado, determinada, e mais importante, sabe? Determinados a cortar aquilo que é necessário, tá? Para o bem de vocês. Então, as pessoas vão te ver como, olha, essa pessoa, ela sabe o que quer, ela tá focada aqui, por conta desse foco, desse empenho, né, desse esforço de vocês buscarem melhorar a vida de vocês. Algumas pessoas pode ser que te vejam como alguém que às vezes tem uma resposta um pouco ríspida, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente aqui na tua leitura, tá? Porque tem tudo a ver com o que vai vir aqui para frente. Na saúde, lembrando que a gente está vendo sempre tendência energética, isso aqui não serve como um diagnóstico, tá? Porque eu não sou profissional na área da saúde. Mas aqui confirma com essa rainha de ouros na casa da saúde que muitos de vocês vão estar focado aí para o autocuidado.
Então, a tendência é vocês buscarem fazer exames de rotina, dar uma checada na saúde, tá cuidando mais do corpo, né? Muitos de vocês também cuidando da aparência, cuidando do visual, né? Eu vejo vocês muito focados daqui para os próximos 30 dias voltado para isso, tá? Dietas, como eu volto a falar, alimentação, buscando talvez uma alimentação mais saudável, tá? Na espiritualidade, tá? Alguns de vocês que já têm algum tipo de dogma, que já seguem alguma coisa, que já participam de um grupo, né? Enfim, tá? Adapta aí para a situação de vocês. Eu vejo vocês questionando algumas coisas. Copas aqui, com esse 8 de copas. Eu vejo vocês sendo questionadores. Eu vejo vocês olhando melhor, sabe? E alguns de vocês eu vejo sim se afastando de um grupo religioso ou se afastando de alguns dogmas, sabe? Eu vejo uma mudança aqui. Então, para aqueles que frequentam de repente algum lugar e não estão muito satisfeitos com a forma que a coisa é feita, talvez vocês já venham observando algumas coisas da qual não está alinhado com a percepção mesmo de vocês. Então eu vejo alguns de vocês aqui se afastando, tá? De repente frequento um terreiro e já não tô achando legal. Então eu vejo alguns de vocês se afastando, né? Deixando para trás, talvez buscando um outro lugar que esteja mais alinhado aí com a visão de vocês. Bianca, não frequento lugar nenhum, não sigo nada, né? Não sigo nenhuma religião, nenhum dogma. Aqui, a espiritualidade pode estar assinalando, mostrando para vocês que esse é o momento de vocês abandonarem alguns sentimentos que talvez estejam trazendo algum tipo de bloqueio para a vida de vocês. E a gente sabe que alguns sentimentos, eles só vêm para travar a nossa vida, né? Então aqui a espiritualidade também pode estar aí orientando alguns de vocês que é o momento de vocês abandonarem aquela mágoa, abandonarem aquela decepção, aquela frustração, né? É momento de buscar um novo caminho, é momento de buscar um novo olhar para a vida, né? Então, para aqueles que querem algo novo para a vida, a espiritualidade está dizendo assim: olha, você só vai conseguir ir de encontro para o novo o momento que você abandonar velhos sentimentos, né? Que já não te servem mais. Tá? Então, se você tem alguma questão de perdão, se você tem alguma questão de mágoa, se você tem alguma questão de medo, enfim, tá? Senta, analisa, avalia, reflete, porque a espiritualidade está dizendo que esse é o momento de abandonar essas coisas, porque novos caminhos virão, ok? E aí, aqui, né? Como eu falei para vocês, que as pessoas vão te ver um pouquinho ríspida, né? Talvez um pouquinho briguenta, porque como você vai estar muito determinado, muito determinada, né? Então as pessoas talvez te vejam, né? Um pouco, sabe aquela resposta curta e grossa, sem muita paciência? É assim que as pessoas vão te ver. E aqui, né? Na casa onde que a gente fala sobre família, né? Sobre as pessoas que vivem com a gente, você estará aí muito numa energia de não estar muito receptivo para a opinião dos outros, tá? O 8 de espadas, ele fala muito daquela questão de viver dentro do que os outros acham que é melhor para a gente. De viver sempre rodeado da opinião, sabe? Aquela coisa do dedo apontado para a gente. E isso, de uma certa forma, vem trazendo um certo aprisionamento para vocês, sabe? Por exemplo, eu quero seguir a Umbanda, um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu quero seguir a Umbanda, mas muita gente da minha família fica criticando, fica questionando. Eu quero voltar com meu ex, exemplo. E muitas pessoas da minha família ficam se metendo, ficam. Então aqui fala muito da opinião das pessoas, tá? Seja família,
seja aqueles amigos muito próximos, tá? Porque tá assim dentro daquela família que a gente escolhe. Então aqui, como você vai estar muito focado, muito focada, né, nas tuas coisas, no que você quer de fato fazer, as pessoas vão poder te sentir um pouquinho mais, sabe? Ó, ela tá com a língua afiada, né? Por quê? Porque aqui, ó, você tá muito rodeada da opinião, né? Às vezes você nem pede e as pessoas vão e dão, né? Aqui é muito daquela questão de tentarem se meter na sua vida, sabe? De tentarem dizer para você o que é bom, o que é ruim, o que é melhor. Então eu vejo aqui é, aquelas situações, sabe, em que é melhor que o outro não dê palpite, tá? Então eu vejo você vivendo muito essas questões dentro da sua família, seja aquela de sangue, tá? Aquela que você nasceu dentro dessa família e aquela família também que você escolheu, tá? Aqui também cabe, de repente, família do namorado, família do marido, amigos muito próximos, tá? Aqui também, falando sobre casa no sentido de espaço físico, há necessidade, dentro desses 30 dias, de dar uma observada no encanamento, né? Dar uma observada aí no esgoto da casa, tá vendo aqui, ó? Essa carta para questões aí de casa, no sentido de espaço físico, local onde você mora, me traz muito essa energia. Então, observa aí, tá? Esse mês aí, vale a pena dar uma olhada no encanamento, no esgoto, tá? Porque isso tem uma tendência. Vamos olhar agora para a vida social, tá? Vida social e amigos. Lembra que eu falei sobre opinião, palpite, as pessoas te vendo um pouquinho grossa, um pouquinho ríspidas? Então, aqui na casa que diz respeito à vida social e amigos, eu vejo uma ruptura. Então, possivelmente, alguém vai ficar te enchendo de opiniões que você acha que de repente não serve para você, ou que você vem muito rodeada desses apontamentos. E aí, ó, esses próximos 30 dias você dá um basta, tá? Você dá um basta. Talvez em algum momento você vai dar algum tipo de resposta que vão achar que é meio atravessada, sabe? Porque aqui o Cavaleiro de Espadas fala muito de foco, de defender suas ideias, de defender seu ponto de vista. E aqui as pessoas vão tentar te limitar, colocando na sua cabeça, né, a opinião delas, tá? Então, será que isso vai dar certo? Né? De repente você querendo começar um curso aqui, mas agora, mas será que esse curso é bom? Será que você vai com esse curso até o fim? Coisas do tipo, tá, gente? Procura adaptar. Depois voltem aqui para me contar ao longo desses 30 dias. E aí, o que você vai fazer? Você vai se encher, tá? Você vai se encher, você vai dar algum tipo de resposta aqui com esse cavaleiro de espadas, ou você vai de fato se afastar, né? Alguma coisa vai acontecer no qual você vai romper, vai haver algum tipo de embate com essa pessoa, algo que você vai falar, sabe? Ou até mesmo uma discussão de falar, olha, tô de saco cheio, sabe? Não quero me limitar com a ideia e a opinião dos outros. Eu vou seguir aquilo que eu acho que é certo para mim e essa ruptura acontece, tá? Então você vai botar as cartas na mesa, vai colocar algumas amizades em xeque, algumas pessoas na sua vida que têm até um certo peso, você vai falar, olha, basta. E isso a gente vê aqui na carta da Torre, que está na casa da vida social e dos amigos. Então, eu vejo vocês dando um basta em algumas pessoas ao longo desses 30 dias, tá? Vamos pôr limites, né? A carta da Torre, ela traz essa questão, né, de limites. Vamos pôr limites, tá? E eu vejo você fazendo isso.
Bem-vindas e bem-vindos ao Bazar Lua Mística, sua loja online na Shopee de produtos esotéricos. Nossos produtos são cuidadosamente selecionados e preparados de forma artesanal para que cada produto se torne exclusivo para ajudar a promover o bem-estar e a harmonia na sua vida. Acesse nossa loja através do link que está na descrição desse vídeo. No trabalho, gostei muito dessa carta, sai o 9 de ouros na casa do trabalho. Então, assim, você que escolheu a opção de número 1, existe sim uma grande chance de você, ao longo desses 30 dias, fazer algum tipo de entrevista, de processo seletivo, e vai ser bastante positivo. Também no que diz respeito a provas, tá? A concursos, vai ser muito bom para você esse mês. Eu vejo vocês, muitos de vocês até conseguindo um emprego, alcançando uma certa independência financeira. Bianca, estou trabalhando, quero uma promoção, quero subir de cargo. Existem grandes chances aí que para os próximos 30 dias você consiga aí boas resoluções, boas respostas, né? Coisas positivas aí nesse setor. No dinheiro. Dinheiro vem com 2 de copas. Olha, existe aí grandes chances de você receber algum tipo de apoio, de ajuda, tá? De alguém muito próximo a você. Eu vejo algum tipo de suporte. Vejo também para quem trabalha por conta própria, existe a possibilidade de você, gente, desculpa. Eu vejo a possibilidade de você entrar numa parceria, uma parceria positiva. Eu vejo também que para os próximos 30 dias o teu financeiro começa a fluir bem, tá? Porque o 2 de copas também fala de fluidez, de troca. Vejo também essa coisa de compra e venda positiva. Pode haver aí contratos, assinatura de contratos que envolve dinheiro, que envolve outra pessoa, tá? Estará beneficiado. Só tomem cuidado para vocês não comprarem demais, né? Porque o 2 de copas ele traz muito essa fluidez de movimento financeiro, né? Então, quando a gente fala de movimento financeiro, é de entrada, mas é também de saída. Vejo também possibilidade de alguém te pedindo dinheiro emprestado, ou você pegando dinheiro emprestado, vai te beneficiar pegar esse dinheiro emprestado. Bianca, quero fazer um empréstimo no banco, vai estar favorável, tá? Vamos falar sobre amor. Amor para quem está solteiro, solteira. Para as mulheres que estão me assistindo, pode aparecer aí um contato novo, um encontro, um rolo ou até mesmo uma nova paixão para os próximos 30 dias. Aqui aparece o rei de paus, trazendo aí uma paixão, sedução, motivação, inspiração. Então eu vejo aí que vocês podem contar com momentos quentes, momentos aí de troca, de conversa, se divertindo com alguém. O rei de paus também fala dessa coisa de alegria, de diversão, de dar risada, de se divertir. Para os meninos que estão me assistindo, aqui fala de vocês tomando a iniciativa, de vocês metendo a cara, chamando alguém para sair, e isso vai ser positivo também, tá? Os desafios para os próximos 30 dias vem com o arcano da força, pedindo para vocês terem autocontrole. Porque como vocês vão estar muito determinados, o povo querendo se meter, talvez até fofoca, o povo dando palpite na tua vida, dizendo para você o que você vai ter, o que você vai fazer, você tendo essa ruptura com alguém muito próximo, né, falando aí umas verdades, só toma cuidado para não passar um pouquinho do ponto, tá? A carta da força, ela traz como desafio justamente o autocontrole, o momento de respirar fundo, domar aqui essa fera que tem dentro de você, né? E um pouco menos. Então, tome atitude, sim. Não permita que os outros se metam na sua vida, sim. Só que dosa isso, né? Para não ter uma ruptura, um choque muito grande, uma discussão, sabe? Você rasgando o verbo demais, entende? Então, assim, tenta não perder a sua razão, sabe como é que é?
Então, respira, coloca limites, sem necessariamente ter uma briga muito feia, enfim, tá? Então, o grande desafio aqui vai ser o autocontrole. Controle-se, respire fundo para que você não perca a sua razão. A energia para esses próximos 30 dias vai estar incrível, as coisas vão estar acontecendo rápido, vai estar rolando contatos, possíveis viagens, tudo que de repente até aqui para você estava parado, começa a ver uma movimentação, estará também muito positivo para as mudanças, tá? Então eu vejo aí que a energia está em movimento, as coisas vão acontecer e vão fluir. Vamos tirar aqui um oráculo dos anjos com um conselho geral. Já se inscreva no canal, ativa o sininho se você gostou dessa leitura. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu sempre coloco cards que aparecem aqui, ó, tá? Ou a tela final. Então, se você quer ver outros vídeos, vai lá na tela final depois que a tua leitura acabar, tá bom? Bora lá. Um conselho para os próximos 30 dias, para o meu grupo que escolheu aqui a opção 1. Vou tirar uma carta aqui, aleatória. Tem tudo a ver, gente, como se encaixa, né? Coragem. Coragem para se empenhar nesses estudos, nesse aprimoramento, coragem para ralar bastante, para trabalhar, para conseguir aquilo que vocês querem, né? Coragem para enfrentar a opinião dos outros, né? O dedo dos outros apontado para você. Coragem, talvez, para abandonar esse dogma, né? De repente, regras, né? Desse lugar, de repente, que você frequenta aqui já não está mais alinhado com seus princípios. Coragem para afastar, abandonar sentimentos que já não servem mais para você. Coragem, né, para falar para as pessoas o que de fato você pensa. Enfim, gente, carta da coragem vem trazendo aqui, né, tudo a ver com o 8 de paus, vem trazendo esse movimento, vem trazendo essa força, essa coragem de fato ir atrás daquilo que você quer, tá? Então, os anjos estarão te abençoando com coragem. Vamos ver aí pro amor. Já deixa seu like aí pra mim, tá? Diz pra mim se vocês gostaram desse método de leitura, né? Da forma que eu conduzi, do tema também, né? Vamos tirar aqui. Olha, aqui, muito interessante esse oráculo que veio, falando para fazer um esforço. Bianca, que esforço? O esforço de respeitar as etapas, né? Que uma relação, ela vive, ela passa. Então, assim, para aqueles que estão solteiros, que estão começando a ficar com alguém, sabe? Que está conhecendo a pessoa, não tenha pressa. Vive cada etapa dessa relação, tá? Procura conhecer a pessoa, procura ver os defeitos, procura ver se esses defeitos você consegue lidar com esses defeitos, porque defeito todo mundo tem. Existem defeitos no outro que a gente consegue tolerar, que dá para passar, que dá para viver, mas existem defeitos que não. E a etapa de um início de um relacionamento, ele é muito importante para isso. Então, o conselho que eu dou para vocês é não tenha pressa de começar um namoro, um relacionamento sério, sabe? Vive esse momento, está vendo que tem duas crianças aqui, ó? Aqui é a paquera, sabe? Aqui é algo que está iniciando, que está começando, né? Então, essa fase, ela é muito importante. Porque é nessa fase que você vai ver se esse sujeito, se essa sujeita, se esse alecrim dourado é alguém que tem caráter, sabe? Como que essa pessoa vive com a família? Será que eu vou conseguir lidar, sabe? Com os defeitos dessa pessoa? Então não tenha pressa, tá? Viva todas as etapas desse relacionamento, tá? O início é a fase mais importante, porque ela é a base da relação, tá? Então eu vejo
muita pressa, né? O 8 de paus, ele já traz essa energia de muita pressa. Ah, a gente já tá saindo tem uns 3 meses e eu já quero namorar. Não, não, 3 meses não é o suficiente para você conhecer de fato alguém, tá? Eu vejo muitos casais que a pessoa me procura para uma consulta porque fala assim, Bianca, eu tô tanto tempo com essa pessoa, vai, 3, 4, 5 anos, e ela está se mostrando uma pessoa que eu não conheço, se assustando com determinados comportamentos. Mas por quê? Porque lá atrás, no comecinho, né, aquela fase da paixão, a gente não consegue ver direito as coisas. Então, é importante esse início da relação. Não pule as etapas, você vai estar com pressa. Para aqueles que estão no relacionamento e de repente está passando por uma fase um pouco difícil, aqui também é importante respeitar essa fase, né? Crises na relação é super normal, tá? Então, tenha maturidade. Sempre que aparece criança, pode estar trazendo coisas que estão se iniciando ou a necessidade de maturidade para lidar com essas fases difíceis, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se vocês quiserem, voltem o vídeo, pega um papelzinho, uma caneta. Vale a pena marcar na agenda, tá? Para vocês estarem aí mais ou menos já sabendo do que vai rolar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Beijos de luz. Olá, meu grupo de número 2, sejam bem-vindos à sua leitura. Essa é uma leitura temporal. Então, é 30 dias a partir do momento em que você está me assistindo. Você pode pegar um papel e uma caneta, tá? Para você ir marcando aí os pontos altos, importantes, os pontos talvez de atenção, de alerta, tá? Para esses próximos 30 dias. Se você é novo, nova por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, dá um rolê pelo canal. Se você gostar do meu canal, da minha linguagem, já faz o seguinte, já se inscreva e ativa o sininho em todas. A você, meu inscrito, gratidão. Deixa seu like, um coração, uma sugestão. Enfim, vai ser tudo sempre muito bem-vindo. O engajamento de vocês me ajuda muito. Bom, vamos lá. Vocês, nos próximos 30 dias, estarão querendo buscar paz, tranquilidade. Muitos de vocês estarão pensando em viajar, tá? Por lazer, por trabalho, mas principalmente por lazer, tá? Buscando paz, buscando tranquilidade. Eu vejo muito de vocês também querendo se afastar de algumas ideias, de alguns pensamentos, tá? Que não são legais. Eu vejo vocês buscando direcionamento, buscando se alinhar. Então, assim, quando a gente tenta alinhar as nossas atitudes aos nossos pensamentos, fazendo o que eu penso em fazer, é disso que o Seis de Espadas também fala. Eu vou seguir os meus pensamentos, eu vou seguir os meus planos, eu vou seguir a rota que eu tracei, tá? Planejei, agora para os próximos 30 dias, eu quero seguir o plano, tá? Seguir a rota. Eu vejo muitos de vocês buscando uma mudança, pensando numa mudança, pensando em mudar algo, tá? Estará favorável, muitos de vocês estarão pensando em se mudar ou de trabalho ou de casa, tá? Mas eu vejo a energia de mudança muito forte para vocês. Então, se vocês querem se mudar de trabalho, mudar de casa, a gente vai confirmar isso mais para frente, mas eu vejo que alguns de vocês estarão com essa ideia de mudar alguma coisa, tá? Vocês estarão muito focados nessa energia da mudança. Bom, eu vejo que algumas pessoas ao longo desses 30 dias podem querer talvez puxar uma briguinha, criar um conflito, ou até mesmo disputar algo com você, tá? Será que essa mudança aqui não é de emprego? E aí você querendo mudar de emprego porque de repente algum colega de trabalho aí
querendo puxar uma briga ou até mesmo se mudar por conta de vizinhos. A gente vai descobrir isso mais lá na frente, tá? A saúde. Vejo vocês querendo cuidar da alimentação, né? Buscando balancear a alimentação de vocês, querendo cuidar do corpo. Alguns de vocês podem iniciar algum tipo de tratamento, né? De alimentação, dieta, exercício físico. Então, alguns de vocês, nessa energia de mudança, vou entrar para academia, entendeu? Vou me cuidar. Eu vejo vocês querendo cuidar muito do corpo de vocês e da saúde de vocês. Vai estar muito legal. Bom, a respeito da espiritualidade, vem com as de copas, falando de vocês indo de encontro a uma conexão espiritual muito forte. Eu vejo a espiritualidade trazendo algum tipo de alegria, ou vocês encontrando na espiritualidade, sabe aquele vazio que algumas pessoas têm? Então, eu vejo que alguns de vocês vão encontrar na espiritualidade esse preenchimento, sabe? Como se eu tô satisfeita, eu tô plena, eu tô conectada. Então eu vejo vocês vivendo momentos relacionados à espiritualidade que vai trazer um contentamento, sabe? Aquela sensação de que eu tô preenchida, eu tô satisfeita, eu tô feliz, eu tô conectada. Então eu vejo muita conexão espiritual. E outra coisa, tá, galera? A intuição vai estar afinadíssima, tá? Afinadíssima. Sentiu, tá? Veio aquela vozinha, veio aquele sentimento, aquela sensação. Respeita, porque vocês vão estar com uma intuição danada. E elas podem e vão ajudar muito vocês aí dentro dos próximos 30 dias. E se você é novo, nova por aqui, já se inscreva no canal se você tá gostando dessa leitura, tá? Bem-vindas e bem-vindos ao Bazar Lua Mística, sua loja online na Shopee de produtos esotéricos. Nossos produtos são cuidadosamente selecionados e preparados de forma artesanal para que cada produto se torne exclusivo para ajudar a promover o bem-estar e a harmonia na sua vida. Acesse nossa loja através do link que está na descrição desse vídeo. Bom, dentro da casa de vocês, tá? Ou da família, poderão haver pequenos conflitos, pequenas discussões, talvez algumas fofocas ou mal entendidos. Sabe aquela coisa de que falei uma coisa e a pessoa entendeu outra? Ou uma informação que é passada pela metade, sabe? Eu vejo aqui algum mal entendido em algum determinado assunto com a família de vocês, tá? E isso pode criar algum clima, sabe? Bom, vida social e amigos. Bom, eu vejo que alguns de vocês vão estar aí brilhando na internet, né? Colocando muita coisa legal, colocando muita foto legal. Então pode ser que alguns de vocês fiquem um pouco mais ativos, tá? Nas redes sociais. Para esses próximos 30 dias. Eu vejo também vocês conhecendo pessoas novas, fazendo novas amizades. Eu vejo que vocês estarão mais em evidência. Então, isso vai fazer com que as pessoas te notem, né? As pessoas vão estar te notando mais. Pode rolar aquelas curtidas, aqueles coraçõezinhos em foto, tá? Porque como você vai estar nessa energia, né? De brilhar, de aparecer mais. De repente, aquela foto que você vai postar, alguém vai lá, vai dar uma curtida. A partir daí, podem surgir coisas novas. Então, assim, a vida social e os amigos vão estar bem legal para esses próximos 30 dias. Trabalho. Trabalho, as coisas vão estar acontecendo muito rápido. Eu vejo grandes mudanças, então essa mudança aqui, essa transição, para vocês que já trabalham, pode ser um novo emprego, vocês mudando de emprego ou mudando de setor. Por quê? Porque sim, alguns de vocês eu vejo aí, de repente, tendo algum probleminha ou alguém no trabalho enchendo o saco, algum colega de trabalho. Então, eu vejo possibilidades de mudança de emprego ou até mesmo mudança de setor. Para aqueles que estão desempregados, eu vejo que chega uma resposta
ou o chamado, né? Vocês sendo chamados para fazer entrevista, para fazer processo seletivo. Então, assim, existem boas tendências, boas chances para esses próximos 30 dias dentro do setor profissional. As coisas vão se movimentar, tenha certeza disso, tá? Por isso essa transição, talvez vocês indo, né, tendo que se deslocar, fazendo uma viagem, tá? Próximo, tá? Por exemplo, uma cidade vizinha para fazer uma entrevista, tá? Também pode ser, porque aqui, ó, caiu viagem para você, pode ser coisas relacionadas a trabalho, porque o 8 de paus fala de comunicação, de mudança, de movimento e possíveis viagens, né? Deslocamento. Dinheiro vai estar legal, tá, gente? Vem o 9 de ouros, eu vejo que a partir desses próximos 30 dias começa um momento aí de virada de chave no setor financeiro, vocês conseguindo juntar um dinheirinho, vocês se equilibrando, você quitando dívida. E eu vejo muitos de vocês, né, tendo esse equilíbrio, dando valor para o dinheiro de vocês. Eu vejo também que para os próximos 30 dias, vocês olhando para a vida financeira de vocês com bastante maturidade e, sabe, olhando o que vocês já conquistaram até aqui. E isso vai ser bastante bacana, porque quando a gente consegue olhar para tudo que a gente conquistou, a gente consegue perceber onde nós estamos e só assim a gente consegue saber aonde a gente quer chegar. Então, marca aí no caderno. Pegou o caderno? Se não pegou, pega e marca, porque vai estar bastante legal. Olhar para tudo que vocês já conquistaram é importante, tá? Não ficar só naquela energia de quero mais. Mas tá, aonde eu cheguei? Né? O que eu já conquistei até aqui? Ok, aonde eu quero chegar? Né? Ah, eu consegui quitar o carro. Tá, e agora? O que eu pretendo fazer? Isso vai ser bastante importante para os próximos 30 dias. Bom, vocês estarão todos voltados, né, para questões profissionais, para o financeiro, até mesmo para a espiritualidade, o que vai acontecer no amor. Vocês racionais, analíticos, analíticas. Então, assim, as ideias dentro da vida amorosa estarão muito claras para vocês, né? Vocês tão cheios de maturidade, né? Então, eu vejo vocês assim, traçando o que vocês querem, o que vocês não querem, o que vocês esperam, né? E o que vocês não esperam dentro do setor amoroso, tá? Eu vejo que pode haver alguns movimentos, mas nada muito concreto para os próximos 30 dias. Mas eu vejo você aí analisando, conversando, falando com pessoas. Se você está dentro de um relacionamento, eu vejo diálogo, um diálogo maduro, uma conversa madura, tá? As coisas aí, aquilo que de repente não está alinhado com os teus pensamentos, com as tuas ideias e as tuas opiniões, eu vejo você sentando para ter uma boa conversa, uma conversa racional, uma conversa focada, tá? Isso vai dar bom. Aqui eu vejo vocês muito vibrando a questão muito os solteiros, né? A questão muito da vida pessoal de vocês. Então, só tomem cuidado para, como vocês estão muito nessa vibe aqui de trabalho, enfim, vocês não deixarem um pouco de lado, né? O se divertir, o sair para dar um beijo na boca, isso é importante, tá? Porque não sejam tão racionais e tão rígidos, tá? Sobre relacionamentos amorosos, paquera, namoro, bom, tá? Os desafios. 10 de copas. 10 de copas como desafio, como aqui, né? Já na família, já vem falando, né? De alguns mal entendidos, coisas do tipo, né? Pode haver algum tipo de fofoca, uma informação mal conduzida. Eu vejo que o grande desafio para os próximos 30 dias são questões familiares, tá? Então, esse setor vai merecer um pouquinho mais de atenção da parte de vocês, tá? De resolver conflitos, né? De tentar entender o outro, talvez de perdoar, de sentar ter uma boa conversa, tá? Vai ser bem importante aí e vai merecer assim uma boa atenção, tá? Questões familiares. Por quê?
Aqui, ó, no 7 de espadas, fala de uma transição, fala de um novo rumo, fala de você buscando tranquilidade, buscando paz. Então, se fizeram alguma coisa, falaram, né? De repente alguma tia fofoqueira, enfim. Tenta apaziguar isso, tá? Porque o 10 de copas é uma carta tão bonita, é uma carta de paz, de tranquilidade, de harmonia familiar, né? Ela cai como desafio, então tenta pegar leve, tá? Tenta ter paciência com as pessoas, lembrando que cada um tá numa etapa da vida, né? Nem todo mundo é ser iluminado, a gente também tá nesse processo. Então, sabe, eu vejo aí você precisando deixar algumas coisas para lá, sabe? De repente fazer vista grossa, sabe? Se afastar sem brigar, se afasta, sabe? Discretamente, sem brigar, para poder haver paz, para poder haver tranquilidade. E a energia do seu mês não poderia estar melhor, gente. Eu amo essa carta. Você vai colher os frutos de tudo que você vem plantando. Você vai colher os seus louros, das suas vitórias. Eu vejo finalizações, conclusões, mudanças e tudo isso vai ser muito favorável para você. Tá? Esses próximos 30 dias realmente vão ser de mudanças, tá? Aqui no que diz respeito casa e família, essa mudança ela pode ser de trabalho, por questões de conflitos, tá? Com pessoas, colegas de trabalho, mas essa mudança também pode acontecer você mudando de casa, tá? Mudando de residência, justamente por conta desses conflitos, algumas fofoquinhas. Então, pode ser que, por exemplo, se você mora com a família, existe a possibilidade de você conseguir se organizar, buscando essa independência, conseguindo se organizar, justamente para ter o seu cantinho. Então, alguns de vocês, eu vejo vocês mudando para o cantinho de vocês, para a casa de vocês, por exemplo, se vocês moram com alguém da família, tá? Então, eu vejo essa mudança. Bianca, eu não moro com ninguém da família, eu moro sozinha. Então, isso pode ser em questões de trabalho, tá? Bianca, eu sou casada. Pode haver aí um ajuste na relação, tá? Se tá havendo algum conflito. Porque algumas pessoas vão te ver meia briguenta, sabe? Vão te ver um pouco briguenta. Então, de repente, uma boa conversa, calma, tranquila, resolve. Mas assim, mudança, conclusões, finalizações, conclusão de um projeto, sabe? De um propósito que você tinha, que você seguiu, tá? Você consegue aqui nesses próximos 30 dias realizar, concluir, finalizar um tratamento, tá? Esse tratamento chega ao fim de forma favorável. Olha, tá bem. Vai ter desfechos aí, tá? Vão ter conclusões. Vamos pegar aqui o oráculo, pra gente pegar aqui um conselho geral. Já deixa seu like. Para o meu grupo de número 2, vamos ver aqui. Meditação. É buscar tranquilizar a mente, né? A meditação é isso. Gente, no meu grupo de membros, eu tô criando técnicas, né? Tô inclusive gravando vídeos com técnicas simples de meditação. Então, se você não é membro, esse é o momento. A meditação, tá? Eu quero trazer 2 pontos a respeito de meditação, porque todo mundo acha que meditação é sentar na posição de flor de lótus e ficar 3 horas sem pensar em nada. Não, não é bem isso. Meditação é tranquilizar a sua mente, tá? Principalmente aquelas pessoas que têm a mente muito ativa. Dentro desses próximos 30 dias, você vai tentar respirar para tranquilizar a mente. E isso envolve sim meditação. Então, o que eu aconselho vocês sente num lugar tranquilo, na cama, de forma confortável, sabe? E tira assim 1 minutinho, 2 minutinhos para dar aquela respirada, sabe? E prestar atenção na energia à sua volta, silenciar, ficar quietinha, sabe?
pelo menos 1 minutinho. Vai te ajudar muito. Porque aqui, ó, o campo das ideias, do mental, vai estar muito forte esse mês. Então, parar para respirar, tá? É muito bom e vai te ajudar muito. Outra coisa, a meditação também aqui, a gente pode interpretar como reflexão, tá? Refletir. Qual a minha posição sobre isso? Qual a minha ideia sobre esse assunto? Qual é a minha reação? Por que eu tô reagindo assim? Né? Por que eu tenho pensado tanto nisso? Até onde isso está mexendo comigo? Então, assim, fazer esses questionamentos, meditar sobre você, sua vida, que rumo a sua vida está tomando, tá? Porque aqui me mostra que uma nova direção, um novo rumo. Então, assim, sabe, meditar sobre isso também envolve essa questão da meditação, tá bom? Vamos ver no amor? Vídeos todas as quartas-feiras, às 19, entre 19 e 20 horas, tá? Tem vídeo novo aqui no canal. E eu trago também a carta da semana no formato shorts, tá? Então vale a pena dar uma conferida aí, porque a programação do canal tá direitinha, tá, gente? Vamos lá. Olha, que bonito. É bem isso mesmo, né? Aqui, ó, na Casa do Amor, vocês estarão focadas, né? Lembra que eu falei que vocês sabem muito bem aquilo que vocês querem, o que vocês não querem? Se quiser, gente, volta o vídeo, pega um papel, uma caneta, marca, tá? Vocês estarão decididos, sabendo o que vocês querem, o que vocês não querem, enfim. É bem disso que vem trazendo. Ó, você está muito pronto, tá? Muito pronto. Vocês estão muito prontos. Decida exatamente o que você quer, tá? Para que chegue para você. Então, assim, que tipo de pessoa eu quero na minha vida, tá? Porque aqui vocês estão tão determinadas, tão determinados, que assim, ai, não quero. Vocês vão estar dispostos a cortar pessoas, sabe? Que de repente os pensamentos, a forma de ver, a forma de pensar não bate. Se você viu que a forma de pensar não bate, corta. Por quê? Porque você está pronta. Você está pronto para viver um novo amor. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa like, se inscreve, coloca aqui para mim nos comentários um coraçãozinho, um ok, ou uma sugestão, ou até mesmo o que vocês acharam dessa leitura, tá bom? Beijos de luz. Olá, sejam bem-vindos, meu grupo de número 3. Seja bem-vindo à sua leitura. Essa é uma leitura atemporal. Ela vai valer a partir do momento em que você está me assistindo, independente de quando seja. Ok? Combinado? Já deixa seu like agora, que é para você não esquecer. Eu quero seu like, eu preciso do seu like, porque isso vai me trazer mais motivação para continuar aqui, trazendo esse meu trabalho para você, tá bom? Já se inscreva no canal, dá um rolê pelo canal, olha os meus vídeos, vê se você gosta da minha linguagem. Gostou? Então faz o seguinte, não perde tempo, já se inscreve e ativa o sininho em todas, para que todas as vezes que eu traga esse tema de leitura para você, você seja notificado, notificada. Bom, vamos lá. Meu grupinho número 3. Vamos ver a energia aí para os próximos 30 dias. Vocês estarão na energia da Rainha de Copas. Sensíveis, um pouco fechados, né? As emoções, os sentimentos estarão mais aflorados. Vocês estarão mais intuitivos, né? Talvez buscando uma cura, tá? E a gente vai saber disso mais lá na frente, tá? Então eu vejo vocês mergulhados nos sentimentos, nas emoções, mais sensíveis e mais intuitivos. As pessoas te verão, as de paus. As pessoas te verão como alguém que está tomando atitude,
agindo. Também com bastante proteção espiritual, tá? Na saúde, eu vejo vocês... Bem-vindas e bem-vindos ao Bazar Lua Mística, sua loja online na Shopee de produtos esotéricos. Nossos produtos são cuidadosamente selecionados e preparados de forma artesanal para que cada produto se torne exclusivo para ajudar a promover o bem-estar e a harmonia na sua vida. Acesse nossa loja através do link que está na descrição desse vídeo. Saúde bastante equilibrada, lembrando que essa leitura ela não serve como um diagnóstico, até porque eu não sou profissional da área da saúde. Eu tô lendo energia, tá? E eu vejo até que a saúde física de vocês estará bastante equilibrada, tá? Vai estar boa, eu vejo resistência, né? Como vocês estão muito na energia da água, eu aconselho vocês, e aí mais pra frente eu também vou falar o porquê, eu aconselho vocês aqui a andarem descalços na terra, tá? Então, um jardim, o quintal da casa de vocês, se tiver terra, uma praça que tiver terra, andem descalços com os pés na terra, para vocês se conectarem mais com a energia da terra, de pé no chão. Porque aqui, ó, vocês estarão os próximos 30 dias todo emotivo, todo mergulhado nas emoções, nos sentimentos. Isso pode trazer, sim, uma sensibilidade, sabe? Então, andem descalços, vai fazer muito bem para vocês, tá? Na espiritualidade, vem o Cavaleiro de Espadas. Pode ser que alguns de vocês, esses próximos 30 dias, por estarem mais sensíveis, vão talvez questionar algumas coisas ou questionar a espiritualidade, né? Por conta da vida de vocês, por conta tudo que vocês viveram até aqui. Eu vejo vocês questionando a espiritualidade, colocando a razão, né? Tentando ser, apesar de muito sensíveis e muito mergulhado nas emoções, na espiritualidade eu vejo ao contrário. Eu vejo vocês muito analíticos, alguns até um pouco meio que sem fé, meio que desacreditando ou meio que questionando. Então aqui eu trago um conselho para você. Não questiona, mergulha de cabeça, tenta entender o que a espiritualidade tá te mostrando, porque a sensibilidade para ter percepção, vocês vão ter, tá? Então, esse é o momento de colocar os questionamentos, as dúvidas, a racionalidade de lado, tá? E olhar, porque a espiritualidade, ela tá mostrando alguma coisa para vocês, ela tá sinalizando alguma coisa para vocês e vocês precisam perceber e entender isso, porque vai te ajudar muito. Casa e família. Eu vejo grandes mudanças dentro da casa de vocês, então pode ser que mudança radical no sentido de fazer uma pintura, de um reparo, de um conserto, mudança de móveis, mudança de quarto, enfim, tá? Tudo relacionado à mudança estará vibrando muito na casa de vocês. Bianca, pode ser uma mudança de casa? Pode ser, tá? Pode ser sim. Eu vejo muita mudança, tá? Bianca, não tô querendo mudar de casa. Olha, eu aqui te aconselho a mudar os móveis de lugar, tá? Dá uma faxina e muda, sabe? Muda a posição dos móveis. Bianca, por quê? Porque quando a gente mantém os móveis muito tempo na mesma configuração, às vezes algumas energias, né, ficam ali instaladas, enfiadas ali naquele cantinho, né? Então, quando a gente movimenta, quando a gente muda a configuração dos móveis na casa, principalmente quando a gente vai fazer faxina, a gente consegue dar a cutucada, sabe? Naquele obsessorzinho, naquela energia que tá ali quietinha e que você realmente, que justamente o mexer, o movimentar, vai fazer com que aquela energia tenha que sair dali. Então, é importante, faça isso, faça defumações, porque a energia de paus também está ligado aí à espiritualidade. Faça defumações na sua casa, sabe? Spray,
né, de ervas, de purificação, porque isso também vai te ajudar muito, tá? Olha, dentro da vida social, eu vejo você participando de reuniões, tá? Você indo a reuniões, você participando de grupos. Eu vejo muito você no coletivo, estando com pessoas, pessoas te chamando para lugares. Eu vejo você rodeada de pessoas, tá? Dentro desses próximos 30 dias, tá? Vai estar bastante favorável para isso. O 3 de ouros fala até de network, você falando, tendo contatos, falando com pessoas, aprimorando também conhecimento, fazendo contatos até que vão ser muito importantes daqui para frente. Bom, vamos falar agora de trabalho. Eu vejo muito planejamento nesse 2 de paus. Eu vejo planejamento, eu vejo foco, eu vejo vocês olhando possibilidades, analisando novas perspectivas, buscando um rumo, uma direção, um caminho. Eu vejo uma fase de muita análise e de muita avaliação. Então, assim, aqui fica um conselho para aqueles que estão desempregados, tá? Quando você analisa, né, uma possibilidade, é bom porque você traça um plano. Então, assim, você não envia um currículo de forma aleatória, você não fala com pessoas aleatórias, você traçou um plano, tá? E isso é muito, muito legal e vai trazer, sim, bons resultados para você. Porém, o 2 de paus, ele também fala da necessidade de haver um movimento, de dar um passo, de avançar, né? De se movimentar, de buscar ajuda, tá? Como assim, Bianca? Buscar ajuda? Lembra que eu falei sobre network? De fazer contatos, de falar com pessoas, de fazer parte de grupos? Isso vai te ajudar muito. Então, assim, eu vejo alguma movimentação se você sabe o que você quer, sabe para onde você vai, tá? Então, se você tem um plano traçado, esse é o momento de você se movimentar. Vai atrás, fala com as pessoas, puxa assim um assunto, conversa, pergunta, olha, onde você está trabalhando? Tá contratando? Posso deixar enviar meu currículo? Faça isso, tá? Porque o 2 de paus, ele é muito bom nessa coisa do planejamento, nessa coisa de analisar. Só que se você ficar muito na energia só dos planos, você não coloca eles em prática, tá? Então, ponha os seus planos em prática, tá? Existe aí um mundo de possibilidades para você. Olha aqui. Movimente-se, tá? Não fica só no planejamento. Mas eu vejo que existe possibilidades para quem está desempregado. Entrevistas e processos seletivos, tá? Existe sim uma grande chance de haver essa movimentação esses próximos 30 dias. Para quem já está no emprego, eu vejo vocês analisando o quê? Possibilidades de uma nova carreira, possibilidades de talvez vocês começarem a trabalhar por conta própria, né? Mudar de emprego. Eu vejo vocês muito reflexivos, aqueles que estão trabalhando, analisando. Fico aqui, aqui eu tenho chances de crescer, aqui eu tenho chances de crescer, de evoluir, né? De construir o meu mundo ou não. Fico aqui na carteira assinada, né? Ou busco trabalhar por conta. Então, eu vejo vocês avaliando muito. E para esse segundo caso, né, de ver o que é melhor para mim, esse processo vai ser muito importante dentro dos próximos dias. Analisar, ver o mercado de trabalho, ver o que está rendendo mais, né? Principalmente vocês que ainda estão estudando, que estão escolhendo uma profissão, essa parte não faça com pressa, tá? Analise o que está dentro da vocação de vocês, mas também o que tem mercado, tá? Procurem não buscar uma profissão
que já tem muita concorrência, sabe? Que de repente não paga bem. Então, esse processo aqui de análise, de reflexão, de planejamento, para vocês que estão pensando numa mudança de carreira, para vocês que estão pensando em sair da carteira assinada, para trabalhar como autônomo, para empreender, essa fase, ela é uma fase muito importante de análise, de pesquisa, tá? Então façam isso, tá? Essa fase de planejamento, de olhar, de ver até onde vale a pena, esse processo também de pesquisa é super importante. Não faça isso com pressa, tá? Isso vai ajudar muito vocês. Dinheiro. Para quem tá buscando estágio, eu vejo possibilidade sim de vocês conseguirem um estágio remunerado. Não vai ser aquela coisa toda que você está esperando, mas eu vejo uma forte tendência positiva. Para quem está no trabalho, eu vejo possibilidades de vocês estarem montando uma estratégia, tá? Para estar tendo alguma coisa em paralelo, sabe? Para estar com uma renda extra, sabe? E isso vai ajudar muito vocês. Bianca, tô desempregado, tô desempregada. Eu vejo vocês buscando sabedoria, eu vejo algumas coisas para alguns, enquanto vocês estão fazendo essa análise, estão enviando currículo, estão até fazendo processos seletivos, entrevistas, eu vejo aqui possibilidade de pequenos ganhos, tá? Com algum tipo de trabalho temporário, que vai ajudar vocês dentro desses 30 dias, tá bom? Bom, amor, vamos falar de amor. Lembra que eu falei que vocês estavam bastante sensíveis, mergulhados nos sentimentos, nas emoções? Muitos de vocês aqui questionando a espiritualidade, falando com a espiritualidade. Por quê? Porque alguns de vocês possivelmente estão um pouco decepcionados com a vida amorosa de vocês, tá? As coisas de repente não, para os solteiros principalmente, as coisas não estão saindo como vocês querem. Parece que não está funcionando. Vocês já andaram falando com pessoas, tendo contatinhos, saindo com alguém, mas parece que não está tendo liga, não tá dando liga. E eu vejo vocês um pouco frustrados com o setor amoroso de vocês, tristes, insatisfeitos, decepcionados, tá? Por isso é que eu falei dessa limpeza aqui na casa, né? De vocês terem mais fé, se conectarem mais com a espiritualidade. Por isso que eu falei aqui que seria legal vocês andarem um pouco descalços, com o pé no chão, com o pé na terra, se conectarem com a terra, justamente por conta dessas questões emocionais. Eu vejo muitos de vocês fechados emocionalmente, como que cercados de proteção, né? Não abrindo o coração de vocês com medo de sofrer, tá? E o que que tá acontecendo? Vocês fechados, né? Bloqueados para o amor, para não sofrer, tá gerando o quê? Decepção e dor. Porque o medo faz isso, o medo te para, o medo te bloqueia e as coisas não acontecem, tá? Eu vejo que vocês não acreditam que vai ser feliz, que vai ter alguém. Então, assim, gente, lembra sempre disso. O universo, ele vai mandar para você mais de tudo que você sente, tá? Então, vai vir mais dessa dor. Essas conexões, essas conversas aqui, vocês no meio de grupo com pessoas, vai ajudar muito. E essa mexida aqui, ó, no espiritual, sabe? Dando aí uma movimentação na casa de vocês, tomando uns banhos energéticos, fazendo orações, sabe? Vai ajudar vocês a curarem, né? Porque eu vejo aqui a necessidade de cura. Até porque a rainha de copas, ela também é uma grande curadora, porque ela tem sensibilidade, porque ela é conectada com a espiritualidade, porque ela tem intuição e porque ela ouve a intuição dela. Então aqui, tenta encontrar o porquê da sua dor, tá? Ai, mas o outro. Quanto ao outro, você não tem o que fazer.
O que você tem que fazer é quanto a você, é essa dor, é curar, é perdoar ou se dar uma chance e acreditar, tá? Você precisa acreditar. Bianca, eu estou dentro de um relacionamento, mas eu estou decepcionada, frustrada com o meu parceiro. Mesmo conselho eu dou para você, tá? Silencia, não fica brigando, mas para se ouvir. O que o meu coração está dizendo para mim? Eu devo ir além? Eu devo ir em frente com essa relação? Mas assim, não briga, não grita, não diz que vai fazer, tá? Pense no que você vai fazer. Sinta, olhe, se olhe internamente, tá? Então esse é o momento de silenciar, de parar para se ouvir, né? De buscar uma orientação interna, de buscar sim espiritualidade, acreditar e confiar, tá? Porque vocês estão aqui muito racionais no setor espiritual. Faz essa movimentação dentro da casa de vocês, muda tudo de lugar, faz uma limpeza, faz uma defumação, tá? Faça orações, preces. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que vão, se vocês vivem juntos, se é um casamento, eu vejo que alguns de vocês estão pensando em sair de casa. Vou para casa da minha mãe, vou dar um tempo. Talvez para esse público vai ser legal você fazer isso. Vou para casa da minha mãe, não, vou para casa da minha mãe, vou dar um tempo, vou pensar, vou me curar, vou refletir, vou dar uma pausa. E aí eu vejo vocês pegando as coisas de vocês e dando uma escapadinha para casa da mãe, passando um fim de semana lá, para, sabe, se achar, para se curar, tá? Gente, lembra que nada é eterno, nada é para frente, nada é para sempre. Então as decepções, elas vão passar, tá? Se cure, se perceba, veja até onde dá para você ir, veja o que dá para perdoar e o que não dá para perdoar, ok? Esse é o conselho que eu tenho para vocês. O desafio para os próximos 30 dias é o 6 de espadas. O grande desafio é a mente de vocês ficar em paz. Por quê? Porque mente agitada, tá com a mente muito agitada, não consegue ficar com a mente tranquila, não consegue acalmar a cabeça. Tô vendo dificuldade em transição, tô vendo dificuldade nas coisas mudarem. Eu converso com o parceiro, ele não muda, nada muda dentro da relação, né? Ou quero ser feliz no amor, mas parece que nada acontece, nada muda. Então, a grande... Porque o 6 de espadas é uma carta de mudança e transição, e ela cai como desafio. Então, eu vejo que dentro desses próximos 30 dias, ou alguns de vocês já vêm com essa energia, então já traz essa energia para esse, né, para esse próximo mês, contando a partir de agora. Eu vejo vocês querendo mudança, questionando por que a mudança não acontece, e aí magoados e feridos. Por que a minha vida amorosa não muda? Por que eu não encontro alguém? Questionando por que essa mudança não acontece. Por que essa mudança não acontece no meu relacionamento? Eu falo, eu questiono, eu falo que eu tô magoada, né? Eu me posiciono e nada muda, ok? Nada muda. O que eu posso aconselhar você nesse momento é calma, respira, se ouve, porque muitas vezes a gente espera do outro uma mudança, né? E é muito ruim depender do posicionamento do outro. Por quê? Porque depende só do outro. Quando as coisas dependem de nós, é uma outra história, tá? Mas ficar na espera que o outro seja aquilo que você quer, seja aquilo que você espera, é complicado. Esperar que haja uma mudança no teu setor amoroso, que você encontre alguém que realmente você seja feliz, é complicado. Por quê? Porque existem algumas coisas dentro de você, alguns padrões de medo, de insegurança que precisam ser vencidos. E eu já vou deixando bem claro, enquanto isso não acabar, enquanto você não tentar resolver isso, e a espiritualidade pode te ajudar, porque aqui eu vejo até uma falta de crença, a espiritualidade pode te ajudar, as coisas não vão acontecer, tá? Então, é o momento de você sentar,
fazer uma oração, rezar um mantra, meditar, sabe? Realinhar a tua energia, se olhar, se perceber aonde eu tô acertando, aonde eu tô errando, mas assim, também não ficar se punindo, tá? Não é para você se punir. Olhar onde a gente está errando não é para um autopunimento, mas é para ver assim, o que que eu posso melhorar dentro disso, sabe? Tô sendo muito sonhadora, tô colocando muita expectativa no outro. Como que é a minha idealização de amor? É de um príncipe encantado? É de alguém que vai vir me resgatar e vai me fazer feliz para sempre? Dá para realizar isso, tá? Então é o momento de você fazer isso, porque a Rainha de Copas ela também traz muita idealização, né? Então, de tudo isso que eu idealizo no amor, quantos por cento é viável? Por isso que eu falei aqui do pé no chão, do pé na terra, sabe? Não coloque expectativas exacerbadas no outro. Por quê? Porque suas expectativas são só suas e muitas vezes o outro, ele não vai vir de encontro com aquilo que a gente espera. E como a gente lida com isso, tá? Então, assim, qual é a minha idealização de amor? É aquele amor mega, ultra romântico, né? Por exemplo, fica aqui uma dica. Ele só vive para os filhos deles, meu amor. Então, foge de cara que tem filho. Bianca, você está sendo preconceituosa? Não. Mas assim, se você não sabe lidar com determinadas situações, não viva elas, não se proponha. Você tem filhos? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho do meu primeiro relacionamento. Legal, tô fora. Por quê? Porque você sabe o quê? Que você vai ter que disputar essa pessoa com os filhos? Se você vai ter que disputar essa pessoa com a ex? Porque não adianta. Ele vai ter que, em algum momento, vai ter que ter contato com essa ex. Não vai ter jeito. Filhos é uma ligação para o resto da vida. Então, são essas coisas que você precisa observar. Até onde eu sei lidar com a ex, com a mãe dos filhos? Sabe? Bianca, eu não tenho saco para isso. Então, viu que o cara tem filho, sai fora. Você não vai se magoar e não vai magoar o outro. E, por fim, a energia para esses próximos 30 dias vem com o 7 de ouros. Eu gosto muito dessa carta, principalmente nesse deck. A energia é o quê? De nutrir, tá? De nutrir. Aqui, a planta, o que você quer, o seu projeto, né? Você fez tudo o que você já podia fazer, você arou a terra, né? Você plantou, a planta germinou e agora é o momento de ter paciência. O 7 de ouros, ele fala muito da fase da vida em que você precisa ter paciência para viver todos os estágios, para viver todos os momentos, sabe? Paciência para você lidar com as suas questões emocionais, com o seu coração, com os seus medos, né? Paciência para entender melhor o que a espiritualidade está querendo te mostrar. Paciência para consolidar relações, seja de trabalho ou com amigos. Paciência para planejar aí, fazer um planejamento, um olhar para o futuro. Paciência para entender suas emoções e seus sentimentos. Então, o 7 de ouros é uma carta de falar assim, olha, prepara a terra, aduba a terra, planta a semente, espera, tenha calma, tá? Por quê? Porque eu vejo aqui questões que vão levar tempo para se desenvolver, que vão precisar de cuidado, de olhar com carinho, de nutrir, né? Uma planta, gente, analisa só o crescimento. Planta uma semente e analisa como é que funciona. Leva tempo, é uma construção que exige paciência, tá? Então, viva cada momento, um de cada vez. Não tenha, como vocês estão muito nessa vibração de querendo mudanças, eu vejo que muitos de vocês estão muito focados para o futuro. E isso traz o quê? Expectativas, né? E muitas expectativas gera ansiedade. E aí onde está a questão?
né? E aí, gente, precisa ter calma. A vida, ela é um processo, né? A vida, ela tem seus ciclos. Então, esse é um ciclo de construção, né? De espera, de cultivo, de cuidar, de nutrir. Faça isso com a sua vida amorosa, faça isso com os ciclos mesmo, sabe? Você tá querendo muito algo, você tá muito na expectativa, querendo aqui um novo amor, mas eu acho que esse é o momento de você perguntar assim: eu tô pronta, eu tô legal, eu tô bem, eu sabe? E os meus medos, e as minhas inseguranças? Porque muitas vezes surge um novo amor e você não tá legal para viver esse novo amor. Você tem medo da perda, e aí você se torna uma pessoa possessiva, controladora e ciumenta. Porque aí internamente essa questão do medo de perder o outro não está bem resolvido. Então, ao invés de você ter pressa de ter alguém agora, cuida do seu coração, cuida da sua criança interior. Cure as suas questões, os seus medos, as suas expectativas, a sua ansiedade. Se você está idealizando demais, trabalhe essas questões, põe o pé na terra, no chão, tá bom? Então, esse sim é uma energia de paciência, de calma. Vamos lá? Vamos trazer aqui o conselho geral com a energia dos anjos. Já deixa seu like, sabe? Essa foi uma leitura bastante fluida. Já se inscreva no canal. Aqui vai passar cards, tá? Com outros vídeos. Assista os outros vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga, com algum amigo que você acha que vai ser legal eles receberem essa mensagem. Seja membro do Clube de Canais. Dá uma olhadinha no vídeo para você ver o que vai rolar aí nos bastidores, no VIP. Olha lá, intenção, tá? O que os anjos estão falando aqui? O que você está vibrando? O que você está intencionando? Medo, mágoa, frustração? É o que o universo vai mandar de volta. Então, tenha foco, sabe? Tenha foco, sabe? A sua intenção nesse momento é o outro ou é você? Seja você primeiro, cuide de você, né? Quais são as suas intenções, né? Com você mesma, tá? Então, esse é o conselho. E também pode estar falando dessa questão de intenções aqui, ó, no trabalho, né? O que você intenciona para o seu futuro profissional? Você quer abrir um negócio próprio? Se planeja. Você quer mudar de cargo? Você quer mudar de profissão? Sabe? É momento de parar para analisar, para pensar, para fazer um balanço. Vamos ver no namoro. Olha lá. Aí, o que acontece, Bianca? O que acontece? Tô sozinha, sem ninguém, sabe? Nunca certo, sempre me decepciono. Olha lá, relacionamento kármico, tá? Então, eu vejo que vocês aqui viveram relacionamentos kármicos. Ai, Bianca, se o relacionamento é kármico, a gente tem uma história ainda para viver. Não, Flor, não, tá? Alguma coisa você precisa aprender. O relacionamento kármico, ele vem pra gente para fazer de nós pessoas melhores, para nos trazer mais maturidade no amor, tá? Para nos ensinar algo. Então, assim, Bianca, eu vivo sempre a mesma coisa no amor, sabe? Ou eu sempre sou traída, ou eu sempre sou enganada, ou a pessoa sempre acaba me deixando, me coloca expectativas e depois me deixa. Se você está vivendo ciclos, sabe? Coisas dentro da sua vida amorosa se repetem muito, é porque tem uma questão kármica aí. Bianca, como é que eu quebro isso? Observa o que você tem que aprender. Quando você começa um relacionamento, você tem muita pressa? E aí não tem tempo suficiente para conhecer esse alecrim mofado? E aí você vai lá na frente e se decepciona porque você não conheceu direito? Você impõe limites dentro da relação? Olha, até aqui eu aceito, daqui para frente eu não aceito. Você é aquele tipo de pessoa que diz sim para tudo? Você é aquele tipo de pessoa que no fim da história
Você aceita que você está errada porque o outro virou o jogo? Você tem medo que o outro termine com você? Enfim, sabe? A grande sacada das relações kármicas é aprender a lição. Se você aprende a lição, você quebra esse padrão e você se liberta, tá? É aí onde está a grande sacada. Aprende a lição, que você quebra esse ciclo. E aí você vem a mudança, vem a movimentação, tá? Então, observa, não tenha pressa logo de arrumar alguém. Você precisa ver essas questões kármicas, que de repente você não aprendeu a lição que tinha que aprender. E vai cair sempre nas mesmas histórias, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que eu possa ter ajudado vocês com essas ferramentas incríveis, sabe? Reflitam, pense, volta o vídeo, assiste novamente, tá? Porque eu tenho certeza que vai haver uma virada na vida de vocês no momento em que vocês pararem para perceber essas coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Beijos de luz.